Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Nós vamos ler o verso 32 ao verso 35. Mateus 24. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos andar por ela em alguns momentos. Mateus 24, 32 a 35. Diz assim o texto: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora você pula comigo para o verso 46, mesmo capítulo. 46, verso 46 do mesmo capítulo. Diz assim: Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor que tivemos, pela liberdade, por esse lugar gostoso, quente. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Então dá-nos agora da Tua bênção, da Tua mão que é poderosa para nos tocar uma vez mais. E toca as nossas vidas, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações e fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, essas últimas semanas, mais uma vez o mundo viveu encontro assim com cataclismas, e eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Na verdade eu estava doido para falar sobre isso a semana passada, mas eu não podia, porque eu não ia acabar com o clima do amor para falar sobre o que nós presenciamos, pelo menos no mundo virtual, nas notícias. O meteorito, o asteroide, a renúncia do Papa. Todo momento da Terra nós estamos convivendo com as mais incríveis aflições, tragédias, enchentes, fome. Geralmente a mídia não fala muito sobre a fome, mas a verdade é que tem mais gente no mundo passando fome do que gente comendo. Como não dá muito ibope essa conversa, fica meio de canto. A situação da maldade, cada vez é uma mais. Cada hora é um caso mais esdrúxulo que outro. Antigamente eu tinha até curiosidade de assistir quando alguém mandava assim, algum link de uma desgraça. Agora eu não consigo mais, mas já não mande nunca para mim, porque eu não vou abrir. Porque é angustiante. Aquelas cenas, né? Mulher que cuidava de idosa, batendo na idosa, a câmera pega, criança. É um negócio horroroso, E a verdade é que a frequência com que isso está acontecendo está aumentando cada vez mais. E no campo das catástrofes naturais, quem acompanhou ali o que aconteceu ali na Rússia, eu acho que no mínimo ficou chocado de perceber a fragilidade humana, de perceber que um único movimento de um astro, de um corpo, pode causar tanto dano. E ali, pela misericórdia de Deus, né, só feriu, né? Foram mais de 1000. O último número que eu vi já tinha chegado no 1000 pessoas. Como esses números eu acho que nunca são sempre exatos, eu acho que deve ter passado isso bem. Mas o que eu fiquei pensando diante daquilo foi um ângulo diferente. Ter caído num lugar populoso, não no meio de uma geleira, quanta desgraça teria acontecido?
Depois teve aquele outro corpo que passou, que a NASA identificou como o corpo celeste que passou mais perto do planeta Terra na sua história. Distante, mas mais perto na história. Agora nós estamos presenciando, quem está lendo, o Thiago me mandou um link, meu pai tinha me falado disso há uma semana antes, e a expectativa agora está sobre a chuva solar. Quem ouviu falar disso? Da chuva solar? Cientistas, isso não é papo de crente não, tá? Cientistas estão prevendo que 2013 é quando o Sol termina o seu ciclo de 11 anos de atividade. E em todo o término desse ciclo, de como se fosse bombardeios de dentro para fora, algumas ondas, algumas radiações. Você fala, 11. E aí esse ciclo tem os seus toques, seus reflexos na cidade. Segundo muitos cientistas, eu fui checar, fui lá na Royal British Association, Astronomical Association, vi o reports da NASA, fui ver, porque às vezes muita gente fala um monte de coisa, você vai lendo, o negócio está tudo furado, né? Mas não, existe sim uma preocupação que em 2013 isso pode acontecer. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que GPS, o seu iPhone, o seu BlackBerry, devices, telefonia, pode tudo sucumbir. Eles falaram assim, não é caso de morrer, de acabar com o mundo ainda não. Mas é caso de colocar, você imagina tirar sua internet e a minha por um mês. Imagina, o que você vai fazer no telefone assim, aquele lá que você gosta de apertar. Um mês sem aquele negócio vai deixar um monte de gente nas clínicas terapêuticas. Pode acontecer isso. Pode ter uma radiação que chegue na Terra e que cause alguns danos. E tudo isso ainda é pequeno. É grande, mas é pequeno. Eu acho que para nós que acompanhamos as notícias, as próximas guerras aí, nós estamos com os olhos ali no Irã, para saber o que vai acontecer, se Israel vai atacar o Irã ou não. Israel espera por um lado meio um apoio da comunidade internacional, uns ficam com medo. O que vai acontecer na Coreia do Norte? Será que o camarada vai conseguir desenvolver o seu material atômico para colocar como ogiva de míssil e aí falar para os Estados Unidos, olha, se vier a gente aperta o botão? Os próximos capítulos da história. E tudo isso, irmãos e irmãs, tem muito a ver com Mateus capítulo 24. Porque Mateus capítulo 24 é o último, guarda isso na mente, é o último dos 5 sermões contidos no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 5 grandes chamados discursos de Jesus. E o primeiro, a gente sabe que começa lá no Monte das Bem-aventuranças. Lembra quando Jesus fala sobre os bem-aventurados? Lá em alguma localização na Galileia, monte chamado hoje das Bem-aventuranças. E o último discurso de Jesus termina no Monte das Oliveiras. Jesus sai do templo, Jesus olha para o Monte das Oliveiras, está sentado com 4 discípulos bem especiais, que eram Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 discípulos estão sentados com Jesus, depois de terem passado pelo templo. E lá no templo terem avistado aquelas pedras maravilhosas, aquela formação, aquela arquitetura que Herodes expandiu, que Salomão tinha começado, depois da destruição, reconstrução, reforma, o templo estava na sua melhor condição arquitetônica, no seu maior tamanho. E diante disso, Jesus começa a dar as suas advertências. Jesus fala para eles, olha, isso aqui é muito bonito, porque o papo ali, a conversa era, Jesus, que fantástico esse templo, né? E Jesus começa a trazer um outro lado da moeda, falando, realmente é bonito, só que esse templo não vai durar muito tempo. Esse templo vai desabar, esse templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E você falar isso diante do edifício daquele, era um negócio quase que absurdo.
Seria como você chegar diante de um grande monumento, de um estádio de futebol e falar assim: olha, esse estádio aqui não vai permanecer muito tempo não. E diante dessa conversa, esses discípulos ali então saem do templo, ficam com a cabeça ali fervendo. O que será que vai acontecer? Que história é essa que Jesus está tentando nos dizer? E quando eles se assentam no Monte das Oliveiras, vem a pergunta: e aí, Jesus, dá para explicar melhor essa história? Quando que vai acontecer isso? Quando que vai ser o fim? O que ainda vai acontecer, Jesus? E Jesus começa a responder. E é isso a função do capítulo 24. Jesus começa a dizer bem claro que vão haver guerras, que vão haver rumores de guerras. Rumor de guerra é tão ruim quanto guerra, porque você fica na expectativa, você não sabe quando vai acontecer, e ela pode acontecer a qualquer momento. Jesus fala assim, vai nação contra nação. Jesus fala, vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter desgraças que não acabam mais. Além disso, além do mundo natural, além do mundo da cobiça e da corrupção, vocês vão ser perseguidos. Vocês que confiam em mim não vão ter uma vida fácil. E mais tarde, para não deixar dúvida, Paulo escreveu isso para Timóteo. Paulo escreveu assim: todo mundo que quiser viver piedosamente, com devoção, seguindo o seu Senhor, todo mundo será perseguido. Por que perseguido? Porque você vive tentando perpetuar uma forma de viver que é contrária ao que a gente assiste por aí. A gente perpetua fidelidade, a gente quer perpetuar bondade, a gente quer perpetuar preocupação com quem está longe. A gente está falando de missões, a gente está falando disso, né? Preocupação com quem está longe. Não é quem vai vir aqui na igreja, a gente nunca vai ver os chineses lá, né? Não vamos nunca, eu acho que não. Mas está preocupado com eles. Vão fazer alguma coisa por eles. Esse é o que a gente cativa, é o que a gente nutre dentro da gente. Viver esse estado de bondade. E quando você vive assim, você não é muito popular. Até que o aspecto da caridade é popular. Tem gente que gosta disso, né? Fala, não, vou lá dar um dinheiro. É legal, tem muitos milionários que fazem isso, tentam incentivar outros a fazer. Mas quando você entra no lado da moralidade, no lado da integridade, aí você já não é mais tão popular. Tem gente que gosta de viver no jeitinho. Tem gente que não tira nunca o seu jeitinho brasileiro, malandro, seja de onde ele vier. Não tira nunca, não quer viver sem ele. Quer sempre achar uma forminha. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive sem saber o que é fidelidade de amizade, fidelidade de amor. Não, acho que é legal ser infiel, não ser amigo verdadeiro, ser hipócrita. Tem gente que gosta. É impressionante isso. E quando você fala que você não acredita nisso, não acredito que você fala, é verdade. Tem gente que gosta de viver mentindo. Conta uma mentirinha, conta duas, conta três e vive assim. E chega para você, vai me dizer que você não mente, você fala que não, a pessoa não acredita. A pessoa não acredita, mas você está brincando com você. Não estou brincando com você, não. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou com uma cara tão querida, tão querida. André, vai me dizer que você não mente? Eu falei, não, minha filha, eu não minto, não. É duro, é hora que dá vontade, até para mostrar a tua sinceridade. Mas eu falo, você vai me perdoar, mas eu vou ter que te dizer, a situação é essa. Ela olhou para mim e falou, não acredito. Tudo bem, não precisa brigar comigo. Isso é meu jeito de viver. Porque eu entendi que um dia mentira não tem nada a ver com Deus. Você escolhe, ou Deus ou mentira. Segundo a Bíblia, o pai da mentira é o diabo. Então quando você mente, talvez você ganhe uma paternidade aí, uma adoção. Uma adoção, ele te adota. Vem aqui, filhinho. Mente bastante, filhinho. Eu não quero esse negócio, eu gosto da verdade. Por tudo isso, então, vem perseguição.
Se você receber um dinheiro a mais do teu salário, o que você vai fazer? Você vai lá falar para o teu chefe, né? Ó, receber a mais. O safado vai falar, não, foi Deus que abençoou, fica quieto, não fala não. Você vai falar, Marcos, que é isso? Fala não. Não é assim? Então, por tudo isso, Jesus aqui está falando de perseguições que vão entrar num nível maior. Níveis que vão sim levar pessoas a serem odiadas, condenadas. Pessoas vão sofrer por causa disso. Jesus também diz que vai aumentar o número de falsos profetas. O que é profeta? Quem fala alguma coisa em nome de Deus. Jesus nesse momento diz, conforme o tempo for chegando ao fim, vai aumentar o número desse grupo de bandidos que usam o nome de Deus. E eles vão enganar muitos, está claro, Jesus deixa claro, eles têm uma função no final. Eles têm uma função que é enganar. E vão atrair multidões, e as multidões vão estar lá ouvindo, e vão se confundir, porque o papo do enganador é um papo que convence. Um papo que a pessoa fala, é isso, é isso. Porque eu vou te dar uma dica, toda vez que você ficar com dúvida, você falar, mas não está me cheirando bem, você faça uma seguinte pergunta, parece com Jesus esse ser humano? Essa atitude é uma atitude bonita, genuína, santa, ou é cheia de fúria, ou é cheia de carne? Aí você vê que o falso profeta, ele vende uma coisa que é dele, é ele, não é Cristo. Jesus também diz nesse tempo que existe uma necessidade de perseverar. E ele fala assim, ao que perseverar até o fim, em outras palavras, ao que vencer todo esse processo, esse será salvo. O que encarar todas essas desgraças, guerras, cataclismas, tremores, falso profeta. Jesus adiciona mais lenha na fogueira, ele fala assim, olha, o pior de tudo é que a maldade vai crescer tanto, que por causa do crescimento da maldade, o amor vai esfriar. Quando que o amor esfria? Quando você deixa se abalar pela maldade. Porque esperar que a maldade acabe é tolice. Mas justificar a ausência de amor porque a maldade está crescendo, também é engano. Porque a maldade vai crescer. E Jesus fala, não importa que a maldade cresça. A maldade não tem que nos congelar e deixar a gente resfriado. E falando, a maldade é tanta que eu não posso ter gestos de amor. Que eu não posso manifestar amor por causa da maldade. E esse é um dos corações do cristianismo. É amar o inimigo. Porque amar quem te ama não tem benefício espiritual. Tem benefício humano. Não é verdade? Você não gosta de receber amor? Eu amo receber amor. Só que isso é benefício humano. Se eu receber o teu amor, eu vou ficar feliz. Eu vou falar, eu recebi o amor. Ó, o Márcio encheu o coração de amor. Olha ali, ó, a cara do André ali, ó. No cantinho, me deu isso aí, um benefício humano. Falei, pô, obrigado, imagina, coração tocado, humano. Mas quando a gente consegue manifestar esse amor para alguém que é contrário a nós, inimigo, aí o benefício é espiritual, porque esse é o drama. Então Jesus vai construindo o cenário, vai voltando e vai montando na sua cabeça. É guerra, é maldade, cataclismos, terremotos, disfunções naturais, rumores de guerra, falsos profetas. Tudo isso está no caldeirão. Ele até fala assim, Marcelo, eu lembrei de você. Ai, das que estiverem grávidas nesse tempo. Fica tranquila, Marcelo. Você está com ele com você. Mas querendo dizer, olha, vai ser pior ainda. Vai ser difícil se estiver inverno. Final dos tempos, então se acontecer o dia final no inverno vai ser pior ainda. E eu concordo, porque o frio para mim tudo é pior. Vai ser difícil e vai ter que fugir. Jesus está construindo aqui o seu argumento e dizendo, o negócio é feio, o negócio é triste. Vai ter gente dizendo, não fique tranquilo, acharam Cristo está aqui, ó, é só entrar ali. E
Jesus fala: não acredite, isso vai ser mentira. Isso não tem nada a ver com Cristo. E depois de tudo isso, para completar, Jesus termina o seu discurso dizendo que o sol acabará sua luz, a lua, e que os astros cairão. Eu não quero estar aqui para ver, mas eu acho que não vai ser legal. E aí Jesus conclui que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações, verso 30, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Ele fala que diante desse momento então de final de dias, de final de tempos, quando a terra vai ficar cada vez pior, ele usa um termo que eu acho lindo, que são as dores de parto, ou o princípio das dores. É um momento de dificuldade maior, que essa dificuldade que a gente vê, que essas notícias, irmãos e irmãs, vai piorar cada vez mais, vai ficar cada vez mais difícil. Hoje meteoro só passou, amanhã pode cair, levar um monte. Se você ler Apocalipse, você vai entender que infelizmente o número de pessoas que tem para morrer é um número absurdo, mesmo numa população hoje terrestre de cerca de 7 bilhões de pessoas. Nós temos ali falando sobre os selos de 1/3 da terra morreu, 1/3 daquilo, 1/3 dos animais, e assim vai indo. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, até que Ele venha, porque graças a Deus nós acreditamos no Jesus que vem nos buscar, e isso é maravilhoso. E diante desse cenário, é claro que Jesus não estava querendo assustar Pedro, Tiago, João e André. Jesus não estava querendo assustar os outros que leram o Evangelho no início. Jesus não estava querendo assustar eu e você. Esse não é o propósito. O propósito aqui é um propósito muito realista. É de dar para a gente a cena da verdade. É isso que vai acontecer. Então espero que quando você sabe o que vai acontecer, é melhor do que quando você não sabe, não é verdade? O elemento surpresa eu acho pior do que você saber que vai acontecer algo. E quando Jesus está falando tudo isso, então ele entra com o que deve sobrar para nós. E o que deve sobrar para nós lemos: aprendam a lição da figueira. Aprendam a lição dessa árvore com seus ramos. Aprenda a lição de que lá no Oriente Médio, as árvores que sobrevivem, elas são daquelas que nós chamaríamos na categoria aqui na Inglaterra de evergreen. Você sabe o que é isso? O que é um evergreen? Quem sabe? Fala para mim. A categoria da planta evergreen aqui na Inglaterra é a categoria da planta que está verde o ano inteiro. Está frio, ela está verde, está calor, ela está verde, cai neve, ela está verde, a neve encobre. Quando a neve vai embora, você vai lá olhar para a bichinha, ela está verdinha, lá não acontece nada, tipo um pinheiro. Em casa tem 3 desse lá. Aconteça o que for, os bichos estão lá, nada muda a cor deles. Muito legal isso. Lá no Oriente Médio, a maioria da vegetação que sobrevive é dessa categoria. Então, a figueira, ela se destaca, porque a figueira, ela perde lá todas as folhas, igualzinho aqui, ela fica pelada. E por ela ficar pelada, acontece, quando começa a acontecer de novo a primavera, começa a mostrar os indícios. Eu fui no meu jardim uma semana retrasada lá para olhar como é que estava o negócio. Já tinha um monte de brotinhos e um monte de árvores ali. Inclusive a gente suspeita que tem uma figueira lá no final do jardim, que nasce um negócio parecendo um figo, mas nunca vingou. Eu só suspeito, espero que um dia me surpreenda. E aí você vê pequenininho, às vezes o galho ainda está no galho, o galho começa a aparecer um olho.
E esse olho depois começa a apontar uma ponta, e dessa ponta vem uma folha, e vai ali. Eu amo essa época, quando começa a nascer. Se você morasse em Santana, você ia ver que eu direto paro no caminho do ônibus à noite, voltando às vezes aqui quarta-feira, paro na grade do jardim, para pôr a mão nas flores, para olhar, ela está crescendo, ela está crescendo. Tudo isso por quê? Porque é sinal de que vem fruto? Não. Porque é sinal de que o verão se aproxima. Jesus aqui não está falando de frutificar. Jesus não está falando do benefício da fruta, do benefício do figo, que é gostoso, que é legal. Jesus está falando sobre o verão. Vocês sabem, é o que diz o texto, que o verão está próximo. Então a figueira, a lição da figueira, é a expectativa que quando alguém olha para ela, sabe que uma nova estação, e uma estação melhor do que é o inverno, vai chegar. De modo que, na teologia de Jesus, na explicação de Jesus, Jesus aqui diz que sim, o inverno é mais difícil que o verão, e que existe uma expectativa para o verão chegar, e que assim como existe uma expectativa para o verão chegar, que lá naquele contexto é sinalizado pela figueira, que eu e você devemos olhar então para os sinais, para aquilo que ele advertiu, para aquilo que está acontecendo na terra, não se assustar, mas saber que está próximo o verão. E o verão aqui, o que é? É literalmente a vinda do Senhor, é literalmente a manifestação dele. Verso 33 diz assim também: quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Mas o segundo verso que nós lemos tem um probleminha, que ele fala assim: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí a preocupação é: que geração é essa? Será que é a geração de quem ouviu isso Jesus falar? E a resposta é óbvio que não, porque a geração que ouviu isso Jesus falar já morreram há 2000 anos atrás. E a ideia que nós temos é que a geração que não vai passar sem ver tudo isso acontecer é a geração que mais presenciar o cumprimento dessa lista. E nessa lista que eu citei de Mateus 24, por favor, leia em casa de novo com atenção. Existem algumas coisas que ainda nós não vimos, de modo que não sabemos se seremos nós ou não. E se você quiser uma dica aqui, sabe, uma receita, eu acho que uma das principais aqui para a gente é o verso 15 do capítulo 24, quando diz assim: assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam. Não aconteceu. Não aconteceu ainda com o chavo de Israel para reconstruir o templo. Não aconteceu ainda profanação, porque o templo ainda não existe. Então ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Fique tranquilo. Mas as dores, o início das dores, os cataclismas maiores, as guerras, essas já são da nossa geração. Diante disso, então, o primeiro ponto, a primeira lição é: nós precisamos viver com essa expectativa. Que expectativa? Jesus está voltando. Você já reparou que quando a gente se encontra com Deus, a primeira experiência é: Jesus está vivo, Cristo vivo, entra no meu coração. E a segunda experiência é o resto da vida, é a esperança de Jesus vai voltar para me buscar. Ou eu vou ao encontro dele se morrer. Duas expectativas. Então a lição da figueira é: viva com expectativa. Viva, olha os sinais e lembre-se que está tudo acontecendo e que Ele está vindo. Segundo ponto, nós lemos ali no verso 46, que é quando ele está falando sobre qual comportamento então que nós devemos ter. E o comportamento sugerido pela Bíblia é: feliz o servo que o Senhor encontrará fazendo assim, assim como vigiando e trabalhando.
Vigiando quem vigia? Vigia quem espera algo acontecer. Se você sabe que nada vai acontecer, você vai vigiar? Para que você vai vigiar? Um sentinela vigiaria na entrada de um portão se ele soubesse que não há condição nenhuma de alguém atacar. Vai pôr um soldado lá para cá. Ninguém faz isso. Você vigia porque você espera possibilidade de acontecimento. Então o que Jesus está nos ensinando é que a primeira lição da figueira é expectativa. Segundo, comportamento, vigie e trabalhe. E aqui entra um ponto bárbaro. Preste atenção. Você só vigia se você sabe da possibilidade real de que algo vai acontecer. Você só espera com expectativa se você também sabe que essa espera pode ser saciada com o encontro. A flor mostra pra gente que o verão está chegando e você sabe que o verão vai chegar. Talvez não tão bom, talvez não tão bom, mas você fala, o verão vai chegar. Né? Todo mundo sabe disso. Agora, quem é que espera então? Quem é que vive assim nessa convicção? Quem é que realmente fala, eu quero que Jesus volte, eu espero isso, então eu vejo os acontecimentos, como eu disse, eu não tenho medo nenhum, porque eu espero, a minha expectativa, resultado da minha vida, me faz querer me encontrar com Ele. Quem é que faz isso, irmãos e irmãs? Só faz isso, só vive assim, quem vive em comunhão com Ele. Porque quem não vive em comunhão com Ele, não quer nem saber se Ele volta, se Ele vem, não quer saber disso. Se o ser humano não tem comunhão com Deus, com Jesus Cristo, contato, relacionamento, toque, tanto faz se vai voltar, eu não quero nem saber, eu quero viver hoje. Agora, quando eu sei que Ele vem, porque eu tenho contato com Ele, Ele vive em mim, me interessa olhar os sinais e falar, Ele se aproxima, Ele se aproxima. E esse meu ato então de vigiar e de trabalhar para que o Senhor me pegue, trabalhando e vigiando, só é resultado de quem tem comunhão com Ele. Porque quem não tem comunhão com Ele também não quer vigiar e não quer trabalhar. E se nós não trabalharmos, simplesmente nós estaremos perdendo a chance de ver mais e mais gente sendo encontrada por eles. E eu queria te contar uma história que me tocou ontem violentamente, é uma história verídica. Eu vou depois trazer mais dados para vocês verem. De gente que foi tocada por Deus e decidiu passar adiante. Ouça isso com atenção. Existe uma prisão lá nos Estados Unidos conhecida como Angola. Por que ela se chama Angola? Porque ela foi o terreno ocupado, imagina uma fazenda mega, foi inicialmente no passado usada pelos escravos trazidos de Angola, da África, para ocupar aquele território. Por essa razão o lugar nunca perdeu esse nome. Construiu-se então uma prisão. Pra você ter uma ideia do tamanho dessa prisão, você tem que lembrar que prisão nos Estados Unidos não é prisão no Brasil, que numa cela de 10 põe 100. Lá o camarada tem que ter direito a cela dele lá no final, fecha todo mundo, tranca. É que o cara dorme na cama, né? Não dorme de pé, nem pendurado numa rede na grade. Essa prisão tem cerca de 5.000 prisioneiros. Você imagina 5.000 o tamanho dessa prisão. Essa prisão é autossustentável. Ela planta, ela tem animais, ela tem tudo lá é feito lá mesmo e é feito pelos próprios, claro, tem a equipe de trabalho, mas a maioria é feito pelos presos. Por quê? Porque ela é autossustentável. Porque a média da sentença dessa prisão, sabe quantos anos é? A média dos 5.000, a média é 91 anos de encarceramento. Em outras palavras, nessa prisão, todos que estão lá estão pagando a sentença total. Sentença, como chama isso em português? Sentença, life sentence. Como que é feito em português? Sentença perpétua.
Eles estão ali em prisão perpétua, todos eles. Não tem ninguém ali que está 5 anos e já vai embora, não. Todo mundo vai morrer ali. E quando ele chega lá então, o discurso é bem simples para eles: olha, bem-vindo e nunca mais você sai. Então você pode fazer a sua vida aqui. Uma vida, pelo menos no nível que dê para você segurar a onda, ou você pode fazer o inferno. Se quiser o inferno, nós vamos fazer a tua vida o inferno. E quando o preso então quer fazer o inferno contra o sistema, ele é colocado numa cela que só cabe um colchão. Nas palavras, ele só consegue ficar deitado. E ele fica ali 23 horas por dia. E 1 hora ele sai por dia para dar uma volta, tomar banho e fazer exercícios. E volta para esse espaço que só caberia um colchão. E quando ele vai para esse tipo de segmento, não é, você vai passar um dia lá, não. É assim, você vai ficar lá agora 5 anos para você aprender a ficar bonzinho. Já que você vai ficar aqui a vida inteira, daqui 5 anos a gente volta a conversar sobre o teu comportamento. E tem gente lá que já está há 15 anos vivendo assim. Esse é o cenário. E uma igreja nos Estados Unidos resolveu ir lá. Esse sentimento de eu preciso colocar essa verdade, eu preciso falar dessa verdade para esses que estão ali sem qualquer esperança de vida. Que esperança você vai ter? Gente que entrou lá com 19 anos e sabia que nunca mais. E eu ouvi entrevistas de cara falando: olha, meu último dia foi com 19 anos lá, eu estava lá numa lanchonete. Foi meu último dia. Eu sei que eu nunca mais vou sair daqui. Porque naquela região dos Estados Unidos, se você for pego como cúmplice de alguém que fez um crime, você ganha também sentença perpétua. Baita injustiça, mas é assim que funciona no estado do Louisiana. E essa igreja disse: não, nós não podemos viver então com essa conhecimento da bondade, conhecimento da esperança. Claro que está tudo, os dias estão ficando piores, mas tem gente vivendo já no inferno total lá dentro e não tem como sair de lá. Nós precisamos fazer algo. E começaram a visitar essa prisão. E vai uma vez, e vai 2, e vai 3. E para encurtar a história, hoje nessa prisão de gente que vai passar a vida, tem cerca de 1.500 pessoas que entregaram sua vida para o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. E que vivem sabendo que nunca irão sair dali. Fazendo seus cultos, lendo a Bíblia. Hoje tem um seminário lá dentro, formando pastores, que vão ficar presos a vida inteira. Mas que decidiram, dentro da liberdade pequena que tem, se conectar com Deus e esperar a volta dele. E eu conversei com um pastor que trabalha lá. E ele falou: o mais difícil é às vezes chegar lá e um dos prisioneiros olhar para mim e ele dizer para mim: ô pastor, eu sei que ser pastor não é fácil, pelo que o senhor quer que eu ore por você? Por que eu estou falando isso? Porque a lição da figueira nos fala sobre expectativa e comportamento. Nós somos livres para esperar o nosso Senhor. Nós estamos em liberdade. Número 2, nosso comportamento tem que ser de trabalho para o Senhor, com alegria, porque tem muita gente precisando de ajuda, de esperança. E se nós não fizermos, é sinal de que talvez nós não encontramos. E então, não esperamos.
não olhamos com vontade que o verão se aproxima. Em nome de Jesus, eu queria te incentivar a olhar para o seu coração nessa noite, para perguntar como que as boas novas têm saído de dentro de você para fora. Como que tudo que você já entendeu, já recebeu, tem saído do seu coração, da sua boca, para quem está do seu lado. Como que as boas novas têm te inquietado. Eu falo, eu preciso compartilhar isso, eu preciso saber mais disso, eu preciso viver mais disso. Porque nós não estamos presos, nós estamos livres. E nós precisamos honrar a liberdade que temos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos dar as mãos, todo mundo, dê as mãos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.